Olá, amigos. Aqui estamos nós para dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, continuando aí o capítulo 10, né? Esse capítulo que vem falando da materialização, um capítulo importante, um tema importante, e nós vamos então dar sequência. Mas antes, vamos preparar os nossos corações com uma mensagem de Joana de Ângeles. Deixa eu colocar aqui na tela, que é a mensagem 131 do livro Vida Feliz, que diz assim: Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietação, perturbando a nossa vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confia a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Então, diante desse aconselhamento sábio da nossa benfeitora, nós vamos orar. Querido amigo Jesus, aqui estamos nós para mais um trabalho, pedindo a tua assistência, a assistência dos amigos espirituais e a presença meiga no nosso coração, trazendo bondade, esperança e bom ânimo. Abençoa todos aqueles que estiverem aqui conosco, aqueles que verão o vídeo posteriormente, e que todos nós possamos ser envolvidos no teu amor. Fica conosco, Senhor, que assim possa ser. Muito bem. Então, como nós estávamos falando, nós vamos começar o nosso estudo, mas antes a gente gosta de fazer aquele preâmbulo, né? Esse tema, ele é um tema de grande importância, que chama a atenção assim de todas aquelas pessoas, uns que têm curiosidade, outros que são estudiosos, pesquisadores da mediunidade, né? Principalmente essa parte experimental, essa parte científica. Então a gente lembra que a materialização, chamada também de ectoplasmia, ela é um fenômeno de efeitos físicos. E como já foi trazido aqui, a André Luiz trazendo as explicações, né? Nós gostaríamos de lembrar que é um fenômeno onde os espíritos se utilizam dessa substância, da substância ectoplásmica, que é fornecida pelo médium e também pelos assistentes daquela reunião que vai acontecer a materialização. Então, esses médiums também oferecem os seus fluidos e ainda é adicionado os fenômenos, a esse fenômeno, os recursos da natureza, né? Que nós temos dispostos, que os espíritos gostam muito de trabalhar com esses fenômenos, esses recursos que a natureza nos oferece. Alexandre falou disso nesse capítulo, né, no estudo anterior, sobre esses fluidos que eram trazidos, as substâncias. Então, essas substâncias, elas se corporificam, ou seja, elas se materializam totalmente ou parcialmente
que nós temos condições de ver, de observar. E aí, no caso do espírito também, ele se torna o espírito desencarnado que vai fazer a materialização, ele se torna visível e tangível. E isso é feito com certo critério, né? Porque quando ele é tocado, se não tomar as medidas necessárias, pode perturbar o médium que está doando o ectoplasma. E também acontece nessas reuniões os espíritos trazerem objetos, fornecerem imagens assim bem nítidas, como se nós estivéssemos vendo materialmente, como se elas já existissem ali no ambiente. Então, esses objetos, essas imagens, elas são trazidas de outros planos vibratoriamente diferentes do nosso, da onde nós estamos, da onde acontece aquela reunião, né? E é possível perceber-se a forma. Também pode acontecer de sons, né, serem percebidos sensorialmente pelos nossos sentidos, perfumes. Então, isso é um fenômeno muito bonito. E existem estudiosos, por exemplo, Peixotinho, o Ranieri, que tem também. O Peixotinho ele participou de muitas reuniões de materialização. E o Ranieri tem um livro que chama Materializações Luminosas, muito interessante. Então, na materialização, nós podemos ver os espíritos desencarnados como se eles estivessem encarnados. E, como nós falamos, nós podemos até tocá-los. E nós estamos fazendo esse preâmbulo, porque pode acontecer de uma pessoa pegar o estudo nesse trecho, né, e querer entender um pouquinho mais do que nós estamos tratando. Uma outra observação importante é que Allan Kardec não se utiliza do termo materialização, mas nós podemos encontrar explicações lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 1º da segunda parte, onde nós vamos ali encontrar o capítulo que fala sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, que é o laboratório do mundo invisível, né? E também no capítulo 6 da segunda parte também, onde Kardec vai tratar do fenômeno que ele chama ensaio teórico das aparições tangíveis. Então, ele inicia essa explicação lá no item 101. Nós já estudamos aqui esses itens, esses capítulos, né? Já passamos no livro dos médiuns, quando a gente estuda o livro dos médiuns, que está lá na nossa playlist, pode ser consultado. Muito bem, então feito esse preâmbulo, vamos à nossa leitura. Nós vamos iniciar o nosso estudo hoje no slide 42, mas nós vamos começar a ler o slide 41 para nós entendermos a narrativa de André Luiz, que foi aonde paramos, né, no estudo anterior. Então, André Luiz diz que não tive ensejo para interpelações verbais, diante de tudo aquilo que estava sendo preparado, explicado pelo Alexandre. A gente sabe que ali foi montado toda uma preparação delicada, magnética, em toda a ambiência onde ia ocorrer a materialização. E ele, diante disso, ele tinha muitos questionamentos, né? Mas ele endereçou o olhar significativo, né? Alexandre olhou para ele, induzindo que ele começasse a incentivar, né, as observações. Então, ele, André, Verônica e mais três, aliás, ele, o Alexandre, Verônica e mais três assistentes, diretos ali do Alencar. O Alencar era aquele responsável pela reunião de materialização, pela toda aquela preparação, todo aquele desenrolar ali, né? Então, ele chama esses três colaboradores, mais a Verônica, mais o Alexandre,
e pede que ele colocaram as mãos, né, em forma de coroa, né, em volta da cabeça da fronte, né, da jovem. E André diz que viu que as energias reunidas formavam fluxo vigoroso, magnético, que foi projetado na região do estômago, o fígado da médium, né, os órgãos que acusaram esse fluxo vigoroso e imediatamente começaram um novo ritmo ali de vibrações, quer dizer, as emanações fluídicas atingiam ali essa região de forma que eles podiam ver todo o metabolismo ali acelerando o movimento, o processo digestivo, né? Tudo isso para que pudesse fazer uma limpeza fluídica no órgão, no aparelho digestivo da médium, ali o pâncreas, o fígado, o estômago, para que pudesse ser liberado qualquer tipo de alimento que porventura tivesse ainda no organismo da médium. Porque num trabalho de materialização é necessário todo esse cuidado, um cuidado bem específico. Por quê? Para que o médium não tenha nenhum desconforto e não cause também um obstáculo no processo da doação do ectoplasma. E, aliás, isso é muito importante também para nós termos como aprendizado e utilizar o mesmo cuidado, não com tanta assim, especificidade, porque não se trata de uma reunião de efeitos físicos, mas nas nossas reuniões mediúnicas nós poderemos ter esses cuidados, é o que os espíritos nos instruem, né? Para que devemos nos preparar adequadamente para a reunião mediúnica, né? Com alimentação leve, porque isso vai facilitar a comunicação, ali a combinação dos fluidos do médium com os espíritos que vão se comunicar, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, né? E isso é muito importante. E aí, diante disso, eu me lembrei lá do capítulo 3, onde Alexandre fala sobre essas questões, no capítulo 3 do livro Missionários da Luz, quando ele fala do desenvolvimento mediúnico, é bem interessante a gente lembrar desse capítulo, aqui nesse capítulo da materialização. Vocês lembram daquela senhora que estava na reunião de educação mediúnica, que era candidata à psicofonia, né? Então, Alexandre ali observa não só ela, mas os outros candidatos também, mas essa senhora, ela estava também com umas alterações estranhas no estômago, né, nos intestinos, e estava parecendo que estava desconfortável. Então, ele diz que o fígado dela estava aumentado, né, e cheio de pastas de carne, caldos gordurosos. Então, Alexandre observa que o nosso aparelho digestivo, quando ele está superlotado de alimentação, é possível visualizar também os corpúsculos que ali estão no trâmite, né? Os parasitos. Ele, inclusive, ele é muito rigoroso, ele fala de lesmas, vocês devem lembrar isso, né? Que estavam ali vorazes no nosso trato gastrointestinal, no trato digestivo, né? E que se agrupavam ali desde os músculos do estômago até o intestino. E isso é importante nós lembrarmos e guardarmos na nossa memória esse ensinamento tão importante. Deixa eu ver aqui quem é que está conosco. Eu esqueci de dar boa noite a vocês logo depois da prece. Boa noite. A Mana está aqui conosco nos nossos bastidores, né? O Lúcio Flávio também já chegou. Patrícia, sejam muito bem-vindos todos vocês. Então,
essas observações nesse capítulo, que nós já estudamos, vale a pena nós relembrarmos, né? E daí o cuidado dos espíritos a nos trazer essas instruções, né? Porque quando o nosso estômago está cheio, nós exalamos vapores, né? Os fluidos que os espíritos, por terem uma percepção, uma sensibilidade muito maior do que a nossa, umas sensações, né? Percepções, eles percebem, eles sentem tudo isso e isso prejudica sensivelmente o trabalho. Inclusive, quem vai dar passe, né, pode ter esse cuidado também. Não comer exageradamente, porque naquele momento que nós estamos trabalhando com aqueles fluidos, é possível que esse estômago cheio venha trazer algum desconforto para o médium e até mesmo fazendo com que as pessoas em volta possam perceber, inclusive os próprios espíritos, né? Então, esse preparo não é exagero, é responsabilidade no trabalho. Então, assim, feito esse preâmbulo desse preparo, né, nós vamos passar agora ao 42, que é, na verdade, o que nós temos para estudar. Então, ali concentravam-se as forças emitidas gradualmente nessas, esses fluidos, essas vibrações, para que a digestão se fizesse, todo esse cuidado, e principalmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo. E Alexandre diz que, ou André diz que, com espanto, ele observa que todo o processo químico da digestão acelerava. Então, as glândulas do estômago começaram a segregar a pepsina, o ácido clorídrico, que são as substâncias que vão quebrar os alimentos. Isso em maior quantidade, elas segregavam, né, em maior quantidade, transformando rapidamente aquele bolo alimentar, fazendo com que ele fosse quebrado e canalizado, né, esvaziando todo aquele aparelho digestivo. Então, o plexo solar, ele fala aqui, né? É muito interessante ele citar isso, porque é um chakra, né? Que nós temos, né? Possuímos no nosso perispírito, que está diretamente, um chakra muito importante, diretamente ligado aos órgãos relacionados a todo o aparelho digestivo, ao estômago, ao fígado, ao baço, né? Ao pâncreas, à vesícula biliar, sistema nervoso, vegetativo, que é o que eles estão trabalhando aqui. Então, abrange toda essa área. Então, agora, o organismo da médium vai ser preparado, né? Eles já prepararam toda a ambiência, tomaram todas as medidas para que a doação do ectoplasma ocorra com tranquilidade, e agora eles estão no preparo da médium que vai doar esse ectoplasma, para que o espírito possa se materializar. Então é interessante que nós observamos todo esse cuidado, né, dos espíritos nesses processos importantes, onde vão tomar as medidas certas, corretas, para que aqueles órgãos, né, produzam recursos ali também de nutrição para manter esse organismo íntegro. Isso é muito importante, né? Ele vai falar sobre isso agora no próximo slide, né? Ele diz que, admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes proporções, né, de tripsina, né, que é aquelas substâncias na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes, que não era uma presença ideal ali para o que ia ocorrer, né?
Naturalmente, essa médium havia jantado, havia se alimentado, né? E eles tomam todo esse cuidado para que ela pudesse ter essa doar os fluidos, né, o ectoplasma, e não ocorrer nenhum problema ali durante, né? Então, André Luiz continua dizendo, valendo-se da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos vermelhos. Então, a gente observa aí a preocupação dos espíritos, né, em manter aquele organismo numa homeostase perfeita para dar um certo bem-estar à médium, apesar dela estar naquele momento ali em trabalho de doação do ectoplasma, né? Então, as células hepáticas, diz o André, que esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares que se semelhavam a pequeninos canais de luz. Então, todo um preparo ideal, né, para que tudo ocorresse perfeitamente. E em poucos minutos, então, o estômago permanecia inteiramente livre. E aí a Verônica agora, né, fala, ela era uma das colaboradoras ali, né? Preparemos agora o sistema nervoso para as saídas da força. Então a gente percebe aqui que há toda uma limpeza fluídica do organismo da médium, né? Como se fosse uma verdadeira asepsia, literalmente, né? No sentido de limpar todos aqueles órgãos, esgotar todos os alimentos que ainda estavam ali no metabolismo, fazendo com que houvesse uma asepsia perfeita ali para que o ectoplasma saísse com facilidade e que todos pudessem usufruir de um bem-estar espiritual também. Pois é, Lúcio, eu fiquei impressionada com esse cuidado dos médiuns, né? O Lúcio está dizendo aqui, impressionante o cuidado que os espíritos têm com os médiuns, né? Então a gente vê ali que é como se fosse o preparo de um exame aqui no nosso plano, né? Muito importante, com riscos e tudo mais. Então, eles fazem toda uma preparação com cuidado, oferecendo ao médium todo um conforto espiritual para que o trabalho pudesse realizar com toda a grandeza, com toda a sua, né, importância, e o médium se mantivesse também íntegro. E isso acontece também, né, Lúcia, nas nossas reuniões mediúnicas. Porque quando a gente está ali no trabalho, nós também estamos recebendo esse cuidado dos médiuns, dos espíritos, para que nós possamos receber novamente as forças para o nosso organismo, repondo os fluidos, né? Tudo que a gente desgasta ali na hora da comunicação, e é por isso que nós saímos muito bem da reunião mediúnica, né? Porque há todo esse cuidado. É claro que numa reunião específica como essa, de materialização, uma reunião onde precisa haver uma comunhão de pensamentos, uma limpeza fluídica muito assim delicada e perfeita, é diferente um pouco da reunião mediúnica. Mas esse cuidado que os espíritos têm, ele é em geral, né, com todos os médios. Na reunião pública a gente recebe também esse cuidado. Então, os espíritos têm uma dedicação ao trabalho, à tarefa, né,
E tudo isso a gente pode observar nesse capítulo. E aí André continua dizendo que ele reparou a diferenciação dos fluidos magnéticos diante da nova operação posta em prática, porque agora eles estão tratando o sistema nervoso, né? E separam-se os assistentes de algum modo, enquanto que Alexandre agora vem projetar energia, que isso é peculiar, né, do Alexandre. Ele faz esse trabalho sempre com o André, vocês já perceberam, né, quando ele quer que o André visualize algo com mais detalhes, né? Ele tem essa peculiaridade. Então, ele projeta a energia na área do cérebro da médium, né? A Verônica e os outros companheiros lançam também os recursos que lhes eram próprios sobre o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacro. Então, não estão se preocupando só com o aparelho digestivo, mas com toda a coluna, né? Com todos os nervos da médium, toda a parte lombar, né, da coluna, dorsal, os sacros, fazendo toda uma asepsia nos chakras, né? Porque nós conhecemos os 7 chakras, mas existem muitos chakras no perispírito, né? Então eles estão tendo todo aquele cuidado para que essa limpeza fluídica seja eficaz para o que vai acontecer. E aí ele continua dizendo que as forças que eram projetadas sobre a organização mediúnica, né, da médium, efetuavam limpeza eficiente e enérgica. Porquanto via, espantado, ele podia observar isso, os resíduos escuros que eram arrancados dos centros vitais. Olha só que coisa interessante, né? Que trabalho eficaz, que trabalho minucioso dos espíritos. E aí, sobre o fluxo luminoso da destra de Alexandre, né, ao cérebro da jovem, o cérebro dela alcançava um brilho singular. E ele diz que é como se fosse um espelho cristalino. Então, todo esse cuidado proporcionou a ele visualizar, né, depois dessa limpeza, dessa atenção ali com todos os órgãos, com todos os centros de força, né? E qual o objetivo? A limpeza fluídica. E aí nós percebemos, né, que os espíritos sérios, eles se preocupam com cada detalhe dos preparativos de uma reunião. E o objetivo é justamente esse, de atingir os melhores resultados, né? O que o Lúcio chamou a atenção aí desse delicado trabalho dos espíritos, né? Esse esmero, essa dedicação, essa seriedade. E aí nós lembramos também sobre a questão da comunhão de pensamentos nesse momento, tão importante quanto toda essa limpeza fluídica. Porque se nesse ambiente os médiuns não se esforçarem para estar todos ali como um feixe de varas, naquela comunhão de pensamentos, sem pensar nas nossas questões fora daquele local, isso colabora para que esse ambiente fique um ambiente saudável espiritualmente falando, né? Enquanto que, se houver um deslize, né, uma invigilância do médium, de um dos trabalhadores ali, pode prejudicar sensivelmente a reunião, né? E mais uma vez, chamando a atenção, porque nós estamos aqui falando de uma reunião de efeitos físicos, de materialização. Mas, numa outra reunião da nossa Casa Espírita, onde nós participamos,
nós podemos levar esses ensinamentos de Alexandre para lá, né? Para nós termos consciência do trabalho que está sendo feito. Então, quando ocorre, por exemplo, a psicofonia, ali na ambiência da reunião mediúnica, a psicografia, tem os colaboradores, nós já vimos isso aqui com o Alexandre também, do plano material, né, o diretor da reunião, o coordenador, mas, na verdade, quem dirige a reunião é a equipe espiritual, que já preparou aquele médium 2, 3 dias antes, né? Já visitou o seu ambiente, já sabe quais são as dificuldades dele, né? E ajudam, né? E trabalham, e cada um tem uma responsabilidade, é direcionado para esse médium, por exemplo, da psicofonia, da psicografia, aquele espírito que vai dar a comunicação através dele. Então, é todo um cuidado, e nós precisamos de saber desses detalhes para também agirmos com essa responsabilidade. Esse livro ele é um compêndio do estudo da mediunidade. Toda pessoa que está querendo, né, ser um bom médium deve estudar esse livro, ver as observações lá do livro dos médiuns, comparando aqui com o que Alexandre nos traz, né? E também perceber a nossa reverência ali no ambiente, na ambiência da casa espírita, onde nós estamos ali absorvendo aqueles fluidos benéficos, aqueles fluidos salutares, né, que nos fazem bem, que nos repõem tudo aquilo que nós nos desgastamos. Por exemplo, quando temos a comunicação de um espírito sofredor, né, dependendo da circunstância que esse espírito se encontra, da revolta, muitos chegam espírito de vingança, né? Então, o médium entra naquela psicosfera, né? Naquele padrão vibratório, e muitas vezes despende energias onde são repostas ali quando ele termina a comunicação, é reposta toda aquelas necessidades que os espíritos veem ali. E outra observação também que nós tivemos pensando aqui nesse capítulo, que é muito útil também, é no trabalho de passe, como a gente já falou, né? Nós estamos ali devemos estar com essa responsabilidade do preparo, né? Os espíritos nos falam do alimento, da carne, por exemplo, que devemos evitar, sem falar outras coisas que nós poderíamos usar, por exemplo, mesmo 48 horas antes, se você utiliza de uma bebida alcoólica, ou tem médium que ainda usa, né? Tem o vício do fumo, tudo isso prejudica muito a reunião em si e o trabalho de passe, né? Ou seja, fica deficiente o trabalho. Então, nós precisamos de estudar para nos esclarecer sobre essas questões. E é por isso que, quando nós estamos bem preparados, quando nós vamos para a nossa reunião mediúnica, nós saímos dali animados e felizes, né? E vamos, então, para o próximo slide, então, ele vai contar para nós que, terminada a tarefa, acercou-se de mim, Alexandre, né, observando diante da minha indisfarçável curiosidade. O Alexandre, ele é perspicaz, né, como todos os espíritos que estão nesse patamar. Ele percebe ali as atitudes, os pensamentos do André, e ele vai, né, envolve ele com muita gentileza, com muita muita generosidade, mas ele sempre deixa uma lição para nós também, né? Então, ele diz que o aparelho mediúnico da médium foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer o organismo, né, nos processos de nutrição, de circulação, do metabolismo, das ações protoplásmicas,
a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido. É isso que a gente estava falando, acima de qualquer suspeita desagradável. Então, essa médium, ela foi submetida a esses cuidados, a essas operações magnéticas, com esse intuito de, ao terminar o trabalho, quer dizer, durante o processo da doação do ectoplasma, ela vai doar o ectoplasma em abundância, né, como está previsto, quando está de acordo com os preparativos, mas quando terminar o trabalho, ela está perfeitamente bem. Né? Isso é muito importante, isso que a gente estava falando. E nós recebemos esse tratamento também nas nossas reuniões. E até nas nossas reuniões públicas, né? Nós recebemos ali, quando nós estamos na assistência, por exemplo, ali, assistindo a palestra. Durante a palestra, é feito toda uma observação, né? Os espíritos vai sondando como é que está um, como é que está o outro. Então, ali nós já recebemos, se precisarmos, os tratamentos necessários. O passe que nós recebemos por último é um acabamento, digamos assim, uma finalização de todo o tratamento que nós recebemos. A Patrícia coloca aqui para nós, né? Muito interessante conhecer um pouco mais sobre esse processo. Há alguns meses venho recebendo orientações da equipe espiritual do meu trabalho, o estudo sobre fluidos e magnetismo. Pois é, Patrícia, esses conhecimentos nós só adquirimos através do estudo. E existem, infelizmente, pessoas que vão para as reuniões mediúnicas sem esse preparo, né? Sem o conhecimento do estudo, sem o conhecimento que as obras, que os amigos espirituais nos trazem. Inclusive, voltando lá no capítulo 3, que é ele chama Desenvolvimento Mediúnico, Alexandre fala isso, que nem todos nós estamos preocupados na preparação, porque ser médium não é dar comunicação. Ser médium não é você estar apto para fazer uma psicofonia ou uma psicografia. Ser médium é todo esse trabalho que nós fazemos de educação, isso faz parte da educação mediúnica, né? Onde nós vamos utilizar desse conhecimento em todos os procedimentos de uma casa espírita. Essa reverência, esse cuidado, essa responsabilidade, porque é uma tarefa muito importante. Quando nós deixamos isso de lado, nós estamos apenas nos preocupando com o fenômeno. E o fenômeno, nós já dissemos aqui também, quando fizemos o estudo uma vez, nós lembramos que nós já dissemos isso, né? E André fala isso no desenvolvimento mediúnico, se não me engano, que o fenômeno é uma coisa que todos nós podemos produzir, esse fenômeno. Basta nós querermos. Todos nós somos médiuns. Allan Kardec nos fala, né? Nós, em maior ou menor proporção, nós somos médiuns. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos essa condição. Por isso que se chama educação da mediunidade, onde nós vamos aprimorando. E quanto mais nós nos aprimoramos, a nossa faculdade vai também sendo aprimorada. Porque, na realidade, nós precisamos de ir ao encontro desses benfeitores espirituais e não eles virem ao nosso encontro. É claro que eles vêm, mas quando eles veem que o nosso esforço, a nossa responsabilidade, né? A nossa dedicação, o nosso desejo de servir aos espíritos amorosos, né, que organizam, que fazem todo esse tratamento da reunião mediúnica. E também a reunião mediúnica é um trabalho de autoevangelização para o médium. Não podemos esquecer disso. É um grande trabalho de autoevangelização, porque nós estamos ali vendo histórias, vendo dramas, vendo situações que aconteceu com espíritos que já estão no plano invisível.
e que nós aprendemos muito com essas experiências, com esses dramas, com essas histórias, no sentido de que devemos fazer diferente, né? Então, prosseguindo aqui, né, ele vai falar, ele fala, prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, André repara que Verônica alçava agora, né, a destra sobre a cabeça da jovem. Ela estava ali à destra da jovem e se demorando ali nesse chakra frontal que nós temos aqui, né? Que é um chakra importante. Então, tocando a sensibilidade da médium. E aí o Alexandre explica para ele, nossa irmã Verônica agora está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Então, feita toda essa asepsia, feita todo esse preparo, tudo caminhando ali para que agora possamos nos encaminhar para a materialização em si, né? Por que precisa desse desdobramento? O médium, quando ele está doando o ectoplasma para a materialização, os espíritos fazem isso que Verônica está fazendo. Eles fazem com que haja desdobramento do médium, o médium sai do corpo para que possa ficar livre ali o aparelho físico, nesse instante ele se torna um aparelho, né? Doando esse ectoplasma com mais facilidade. Então, isso é um trabalho assim, hercúleo. Vocês estão percebendo que diante todo esse trâmites aí, não é comum ocorrer. Por isso que nos nossos dias, quase nós não vemos mais falar em médium de efeitos físicos, reuniões de materialização. É claro que deve existir, mas em muito menor quantidade. E naquela época, no início, né, do espiritismo, ele era preciso que houvesse, não no início, mas nesse caminhar aí, isso aí deve ter sido em 1949, 48, né, que Alexandre está falando, aqui, como encarnados, nós precisávamos mais ver esses fenômenos, visualizar esses fenômenos, como os curiosos, como os estudiosos, pesquisadores, que muitos nem eram espíritas, né? Iam mesmo para a pesquisa, e isso tudo serviu para comprovar a imortalidade da alma, né? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudou o livro Voltei, tem um momento lá que, aliás, nós não estudamos, nós falamos sobre a biografia, né, do irmão Jacó, mas tem um momento lá que os familiares dele, principalmente a mulher dele, que não aceitava a morte da filha, a filha mais nova dele, então ele submetido, ele leva, né, ele vai visitar aquela médium, agora me esqueci o nome dela, o sobrenome é Prado, né? O Lúcio pode lembrar aí. E ele, no Nordeste, né, onde lá com a saudade imensa, ele participa da reunião mediúnica e é feita, a reunião de materialização, é feita ali uma presença, apareceu, né, teve a presença quase que assim, real, né, porque era visualizada na sua integridade, a filhinha que havia desencarnado. Então, aí a esposa dele fica muito emocionada. Isso. Adélia Prado, obrigada, Tiago. Aí ela fica muito emocionada com tudo aquilo, né? E passa então a aceitar que a filha não havia morrido, né? Ela havia simplesmente mudado de plano. Então essas reuniões, tudo que os espíritos e que Deus, né, permite através dos espíritos, é de importância para nós. Então era necessário tudo isso também para comprovar
a imortalidade da alma. E vamos mais um pouquinho, né? Nós estamos quase na hora de terminar, mas acho que dá para ir mais um bocadinho. Então, agora, nesse momento, diz André, porém, algo de estranho acontece ali no círculo daquelas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto, como se fosse turva, né? Tudo aquelas vibrações ali tivesse uma turbulência. E o que aconteceu? E aí 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explica, muito espantado, né, para o Alencar, que era o responsável ali pela questão da médium. E aí ele diz, né, o senhor P, né, ele não dá o nome, o senhor P aproxima-se em condições indesejáveis. É um dos participantes, chega na reunião dessa forma, em condições indesejáveis. E aí o Alencar pergunta, o que aconteceu? Aliás, não foi ele, foi o outro controlador. E aí o assistente fala, ele bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o isolamento, ou seja, temos que isolar ele dessa ambiência, porque senão ele vai contaminar todo o trabalho que já foi feito. E aí o controlador esboça um gesto de contrariedade e murmura, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influência sem perda de tempo. E isso realmente é uma coisa muito grave, né? E mesmo com esses cuidados, vão ser tomadas medidas importantes ali para que o senhor P não ponha a perder tudo aquilo que eles já tinham feito, né? Então, Alexandre convida o Alexandre a observar o caso com maior cuidado. E em vista de todos ali muito assustados, né? Porque foram tomados de assalto, Alexandre esclarece. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores da sintonia vibratória. Ele quer dizer o seguinte: nessa reunião, nesse momento aqui, nós estamos lidando com manifestações sagradas, com sintonias, né? De grande porte, de espíritos que vêm para o serviço de materialização e não o serviço de tratamento, como como acontece nas nossas reuniões mediúnicas, né? Então, se fosse uma reunião mediúnica comum, era possível tratar esse companheiro, né? Limpar todos os seus chakras ali, fazer um tratamento nele de forma que ele não prejudicasse o trabalho. Mas ali eles não podiam canalizar essa ajuda para ele, porque não era o momento, não era a reunião indicada. Então, eles vão tomar medidas muito específicas para que ele não ponha a perder todo o trabalho, não interfira com a médium, né, e possa realmente acontecer. E aí ele diz, nesse instante o senhor P transpunha a porta. Ele chega bem disposto, evidenciando excelentes disposições, né? Não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Tem pessoas que usam alcoólicos e não transparecem, né? A não ser pelos vapores, né? Que exalam do seu hálito e até mesmo nos nossos poros. E então ele transcende ali a porta, transpõe a porta e aparentemente ele está muito bem, mas não é isso que acontece, né? Então ele vai dizer que, satisfazendo as determinações de Alencar, diversos operários ali, colaboradores dos serviços, cercam o senhor P, né, às pressas, como se fossem
enfermeiros a se encarregarem daquele doente grave para não contaminar, né? E incapaz de guardar minha própria impressão, o André diz, indaguei. O que ocorre afinal? Esse homem parece calmo, normal. E aí o Alexandre fala, sim, ele parece, parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo, agora ele vai dizer o que nós já falamos, olha, noutro núcleo, quer dizer, noutra reunião, ele poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função da especializada, né, a função especializada do recinto, que era a materialização, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, pela boca, pelos poros, são eminentemente prejudiciais ao trabalho, né? Então, aparentemente, ele estava bem, observando assim, né? Mas isso é uma coisa muito delicada. Ele poderia colocar todo aquele trabalho a perder, a médium receber toda aquela influenciação, e esses cuidados que eles tiveram não seriam é, é, aproveitados, utilizados, né? E aí ele diz: como vemos a necessidade da preparação moral para qualquer trato mais elevado com os planos superiores da vida. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. E nós vamos, então, ler aqui o que o Lúcio está colocando aqui, ele coloca uma observação aqui, que ele diz assim: observamos aí que a vigilância dos participantes vai antes da entrada do recinto, né, Lúcio? Para uma reunião desse tipo. Então, nós não podemos estar no dia da reunião tendo esse tipo de comportamento. O ideal é que nós nos preparemos 2 dias antes, já estejamos entrando em sintonia com, com os amigos espirituais, tendo uma vida equilibrada, né? Atitudes equilibradas, sendo a oração presente na nossa vida, não só nessas 48 horas, mas que nós possamos não nos preparar somente na hora da reunião, como muitos médiuns fazem, né? E por quê? Porque nós não somos médiuns só lá na reunião mediúnica. A mediunidade, ela é em todo momento, é igual a nossa visão. Nós não enxergamos só quando nós queremos, nós enxergamos o tempo todo. Então, a mediunidade, ela é presente na nossa vida o tempo todo. Se nós temos esses comportamentos ligados ao vício, né, ao costume de utilizar os alcoólicos, de comer demasiadamente, né? Nós precisamos de estudar mais, precisamos de rever as nossas posturas e perguntar a nós mesmos onde nós queremos chegar. Porque Alexandre, lá nesse livro, nesse capítulo que nós citamos, ele já falou sobre isso nesse capítulo, né? Ele fala lá que os alcoólicos, né? Ele fala nesse mesmo dia que ele está fazendo aquelas observações ali com os três médios que são candidatos à psicofonia, à psicografia, ele observa isso, né? Todos aqueles médios não estavam preparados para estarem ali. No entanto, estavam invigilantes, como o Lúcio falou agora, né? Vão mais para dar trabalho aos espíritos do que para ajudar, né? Porque ajudar não ajuda nada. Ele mais prejudica do que ajuda. E aí os espíritos, além de cuidar daqueles que vão ser tratados e evangelizados, né? Naquele dia, ele vai tratar dos próprios médiuns e vigilantes que ali chegam. Então, vale a pena nós darmos uma olhadinha lá no capítulo 3, né? Desse mesmo livro que nós já estudamos, né?
Então, a gente vai observar ali o que Alexandre fala a respeito do álcool, né? Em momento algum nós deveríamos usar, mas quando a gente está começando as atividades, nós não sabemos de muita coisa, nós achamos que não tem nenhum, né? Não prejudica, mas nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes se nós queremos ser bons médiums, né? Se queremos ser. O que é o médium? O médium é o intermediário que está ali para ser a ponte. Então, como é que nós estamos desenvolvendo a nossa tarefa? A gente vê aí os espíritos com toda essa responsabilidade, né, diante da tarefa, o cuidado que eles têm conosco, e a gente não agir dessa forma é até uma falta de respeito aos espíritos que se preparam tanto, que nos preparam, que quer com que nós caminhemos com segurança, né? E nesse livro eu gosto sempre de lembrar, o Alexandre dá assim verdadeiras aulas nesses capítulos que fazem parte do nosso aprendizado na nossa caminhada da mediunidade. Então, eu acho que não dá mais tempo de nós seguirmos à frente, acho que nós vamos parar aqui. Que horas são? 26 minutos, ainda tem um minutinho, né? Então ele fala aqui, ó, recordei a função do álcool no organismo humano, porque ele lembrou certamente da vivência dele aqui, quando encarnado, né? E também das elucidações do próprio Alexandre, né? Nesse capítulo que a gente está falando, né? E aí ele diz, né? Mas bastou a lembrança, aquela lembrança se aflorasse de leve, que o Alexandre percebeu, né? E foi esclarecer a ele, antes que ele também não trouxesse lembranças negativas ali para o trabalho. Então ele diz, você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo. É aquele aperitivo, né, que a gente às vezes usa, né, para abrir o apetite, como muitos dizem, e ele diz aqui que favorece a diurese, né? Muitos médicos até indicam uma dose de vinho, né, diariamente, mas se nós formos usar a cada refeição uma taça de vinho, nós vamos ficar dependentes do álcool, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse uso e com o abuso. E aí ele fala, de fato, pouco a pouco experimentava-se, embora vagarosamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Quer dizer, ele exalava pelos poros, pelas narinas, e aqueles fluidos, né, que ele ia exalando, ia contaminando ali. Você vê que agora, vocês veem agora que já era possível perceber toda aquela fermentação alcoólica. Então, André, repara que o senhor P foi cercado ali pelas entidades operantes, foi neutralizado pela influência delas, né? Pela influência de tudo aquilo que estava ameaçando o trabalho, a maneira de detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. A gente sabe que a colmeia é um ambiente também muito limpo, né? Porque precisa de manter aquela asepsia natural presente no instinto das abelhas, para que o mel seja um mel de boa qualidade, né? Para que não estrague, para que ele se mantenha ali na sua integridade. Então, Alexandre dá esse exemplo aqui. Então, é como se fossem as abelhinhas, né, trabalhando ali para dar conta de tudo aquilo, aquela contaminação que ameaçava o ambiente, mas que foi, com certeza, afastado, né, gerando toda uma psicosfera novamente saudável ali. Prosseguiam os serviços normalmente, entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes, né, porque agora eles estavam mais vigilantes ali no que poderia acontecer,
A médium foi conduzida a um pequeno gabinete improvisado, ali para que ela pudesse fazer a doação de ectoplasma, né? E em seguida foi feita uma ligeira oração. E aí, Alexandre depois vai prosseguir essa. Nós vamos parar aqui no 61, né? Nós conseguimos estudar até o 61, o slide 61, e na próxima parte, nós vamos então ver realmente o que vai acontecer ali, que é um momento também muito bonito de fenômenos que acontecerão e que nós saberemos no próximo estudo. Então, era isso que nós preparamos aqui, né? Estudamos e conseguimos entender nesse capítulo, nessa parte, na quarta parte desse capítulo. E que bom se vocês estiverem aproveitando, entendido o que Alexandre quer passar para nós, né? E que nós possamos aproveitar bastante essas elucidações de Alexandre, trazendo para a nossa vida, porque o estudo, ele é assim, né? Nós precisamos de trazer o estudo para a nossa vida, para isso que nós estudamos. Então, vamos encerrando, fazendo a nossa prece, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, que nós possamos realmente sermos gratos a Jesus, aos amigos espirituais, a todos esses falangeiros de Caibar Schutel, que nos proporciona esse ambiente de estudo, de esclarecimento, que nós possamos aproveitar essas elucidações trazidas por esses espíritos tão dedicados ao bem, ao amor, fazendo com que nós possamos nos aprimorar cada vez mais no trabalho, nas nossas tarefas. E cada vez mais também estudarmos com muito amor essa doutrina que vem nos esclarecer. Obrigada, Senhor, fica conosco, abençoando a todos os nossos amigos que estiveram aqui presentes, aqueles que vão ver depois, e que possamos ter uma noite de paz e um resto de semana bem proveitoso. Graças a Deus, que assim possa ser. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, com Jesus e até lá. Obrigada, Lúcia, obrigada, Mana, e a todos vocês que interagiram aqui conosco e os que ficaram somente escutando também. Até mais. Fiquem com Deus. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site
www.espiritismo.net/congresso.